Olá, eu sou a Laine, estou aqui para falar sobre as fases de desenvolvimento humano, as fases infantis, desde quando a gente nasce, desde quando a gente é preparado até depois no futuro, até a fase adulta. Mas hoje nós vamos falar da primeira fase do desenvolvimento humano, quando a gente é preparado, quando nós somos concebidos, né? Se vocês verem aí atrás, o David Boadella, que foi meu professor, ele falava disso, né? De que a vida intrauterina é a coisa mais importante. Por que eu tô falando isso hoje? Porque as fases de desenvolvimento começam no exato momento onde a gente é concebido. E aí, nessa fase que o bebê está na barriga da mãe, ele está numa fase que ele não tem ego. E isso é confuso. Depois, no futuro, vai ficar confuso para ele. Por quê? Porque quando ele não sabe, ele não tem essa consciência, não sabe o que é. Então, não sabe se é menino, não sabe se é menina, não sabe nada. Ele não, saber é cognitivo, o saber é desenvolvido posteriormente. Portanto, nós vamos falar uma coisa muito importante. O que é a fase? Ela se chama fase esquizoide. O que é a fase esquizoide? A esquizoidia é meio estranho, né? Então, isso acontece desde a concepção. Quando é concebido, aí vem toda a preparação, a mãe não sabe, depois começa a saber como é que é a relação dos pais, como é que é a relação da mãe com o mundo, com o universo, o que é que está acontecendo ali. E nós vamos falar dos traumas. Sabe por que nós vamos falar dos traumas? Porque o trauma, ele significa aquilo que vai ser acontecendo na fase adulta. Então, isso que acontece na fase de desenvolvimento, na primeira fase, vai repercutir lá na sua vida adulta. Então, não é que, a mãe é isso, a mãe é aquilo. Não, se eu estou grávida de 6 meses, e aí tem um trovão e eu me assusto, isso tem uma interferência. A mãe tem que não assustar, não existe isso. Existe aquilo que acontece na natureza, aquilo que acontece na cultura, aquilo que acontece na família. Então, tudo isso é um programa que já está lá no seu cérebro. E aí, eu quero fazer uma relação importante, que a fase esquizoide existe o que a gente chama dentro da psicologia, que é a fase que está no núcleo confusional. O que é o núcleo confusional? Aquela fase que não tem o cognitivo, que é a fase esquisita. Né? Por quê? Porque isso aconteceu quando você estava lá. Muito bem. E aí, como que isto vem? O que está acontecendo? O que acontecia antes e o que acontece hoje? Nas fases de desenvolvimento. Antes, era tudo assim, a criança nascia, aí é um menino e uma menina, tudo preparado, né? Então, dá lá a bola para o menino, a cor azul, a boneca para a criança. Isso é certo? Não sabemos. Sabemos que isso fortalece, né, a identidade. Nós estamos falando de identidade. Então, quando aquela criança nasce, você vai se perguntar, é um menino ou uma menina? Perguntar para é um menino. Então as pessoas vão dar presente para o menino. A menina, vão dar presente para a menina, uma boneca ou algo assim. E o que está acontecendo hoje? Ele não vai ter nome, isso é comum, tá, gente? Já está acontecendo. Ele é um menino, não importa, nasceu com pênis. Não, mas ele vai decidir se ele quer ser um gênero masculino ou feminino ou nenhum outro, né? Isto não começa a constituir um ego. Isso acontece, entendeu? O que está acontecendo hoje. Ele vai decidir o nome quando crescer. Não! Tudo bem se a criança não gostar do nome dela, tudo bem, aí troca, aí tem várias formas, entendeu? Eu mesmo sofri muito quando meu nome é Laine, sem E. Então, o que acontece? Não existia. E aí eu falava, que esquisito, quero trocar de nome, quero pôr Elaine. Não, depois eu fui me constituindo como uma mulher
E aí, essa mulher começou a se chamar Laine. E aí, as pessoas falaram, nossa, que nome diferente, que nome bonito. Eu fui gostando. Então, olha que interessante, né? Dê o nome que você quiser para os seus filhos. Se eles não gostarem, eles mudam. Ou se eles não gostarem, eles também podem brigar com você. E você falar, é isso que eu tenho, é isso que eu queria. Então, veja, gente, hoje... Eu quero, para mim é importante falar do momento hoje, né? Do desenvolvimento humano hoje, do desenvolvimento infantil. Então, eu falei da primeira fase, que é do 0 até mais ou menos 3 meses. Depois a criança nasce, aí já começa outras coisas, né? Outra fase, que é a fase da amamentação e tal. Mas isso nós vamos falar mais para frente. Então, nós vamos falar de 5 fases, e essa é a primeira. É importante que vocês saibam. E saber exatamente o que está acontecendo, o que acontece na barriga da mãe, o que acontece no desenvolvimento humano, o que acontece com aquele bebê que está nascendo, que está lá sendo gerado, e depois o que acontece na vida adulta. Quando um adulto, um adolescente entra no núcleo confusional, ele está entrando nessa fase lá de trás. Olha que coisa. Quando ele entra lá atrás, é porque aquilo mexeu com ele. Então, e aí eu vou falar de todas essas fases. Como é que você trata de uma criança? Como você cuida de uma criança? Cuidar, entendeu? Cuidar é a coisa mais importante. Então, cuide da sua gravidez. Não é só cuidar indo no médico, não. É cuidar dando carinho, é cuidar vendo as possibilidades que você vai ter. Não pode deixar que ela faça sozinha. É pai e mãe, avós e família e cultura que vai dar este caminho. Nós temos que dar um caminho.